Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. Anaishi e Carmen, uma história de amor além das fronteiras. Ano de 1847, territórios do Arizona, fronteiras entre o México e o nascente sudoeste americano. As montanhas rochosas do Arizona guardavam segredos antigos naquele outono de 1847, quando o mundo mudava sob os pés de todos os que ali viviam. O exílio dos corações. O vento sussurrava lamentos entre os pinheiros altos, quando Naishi despertou mais uma vez sozinho. 6 luas haviam passado desde que deixara sua tribo, carregando apenas o peso da desonra e uma manta tecida por sua avó. As primeiras luzes da manhã dançavam sobre as rochas avermelhadas, criando sombras que pareciam espelhar os recantos sombrios de sua alma. Aos 24 anos, havia sido o guerreiro mais respeitado entre os Apache. Suas mãos conheciam o arco como um poeta conhece as palavras, e seus pés tocavam a terra com a reverência de quem compreende os sussurros ancestrais. Mas o coração havia escolhido amar onde não deveria. A Iana. O nome ainda queimava em sua garganta como brasas esquecidas. Prometida ao chefe de guerra, ela era a lua inalcançável que o havia seduzido com olhares furtivos e sorrisos que floresciam apenas quando ninguém observava. O amor nascera silencioso entre eles, alimentado por encontros secretos junto ao riacho que cantava além do acampamento. Quando descobriram, não houve perdão. O exílio havia sido a sentença mais branda que os anciãos poderiam proferir. Vá e descubra se o amor vale mais que a honra, havia dito o chefe com olhos que misturavam decepção e uma estranha compreensão. Desde então, Naishi vagava pelas montanhas como fantasma de si mesmo, caçando apenas o suficiente para sobreviver, dormindo sob estrelas que pareciam testemunhas silenciosas de sua melancolia. Cada amanhecer o encontrava questionando se o coração poderia realmente guiar um homem para longe de tudo que conhecera. Naquela manhã específica, enquanto caminhava em direção ao Rio Bravo para pescar, algo diferente pairava no ar. Uma inquietação que não conseguia nomear, como se o próprio destino preparasse uma reviravolta em sua história solitária. O que Naishi não sabia era que, a muitas milhas dali, outro coração também batia em descompasso, aprisionado por correntes invisíveis, mas não menos reais. A donzela das correntes douradas, Carmen Esperança Vasques, despertou antes do amanhecer, como havia feito por incontáveis manhãs nos últimos 4 anos. O quarto luxuoso da hacienda de Dom Rodrigo parecia uma gaiola dourada, onde cada objeto caro apenas acentuava sua condição de prisioneira. Aos 19 anos, possuía a beleza serena das mulheres que conhecem o sofrimento desde cedo. Seus olhos escuros guardavam profundidades que contrastavam com a juventude do rosto, como poços antigos onde se acumulavam lágrimas não derramadas. As mãos delicadas, acostumadas outrora aos livros e à música, agora tremiam sempre que Dom Rodrigo pronunciava o nome de Dom Alfonso Herrera. O casamento estava marcado para aquela tarde. 55 anos, viúvo de 3 esposas, olhos pequenos que a devoravam com uma fome que a fazia sentir náuseas.
Dom Rodrigo, seu tutor e tio, havia organizado tudo com a eficiência de quem negocia gado, não destinos humanos. É uma honra, Carmen, repetia ele com voz melosa que não conseguia disfarçar a ganância. Dom Alfonso é homem de posses. Cuidará bem de você. Mas Carmen conhecia a verdade por trás das palavras. Havia crescido ouvindo as conversas do pai sobre negócios, absorvendo conhecimentos sobre a rica mina de prata que era sua herança. Sabia que aos 19 anos, completados há 2 meses, tudo aquilo lhe pertencia por direito. Dom Rodrigo controlava tudo apenas enquanto ela permanecesse solteira ou menor de idade. O casamento não era sobre sua felicidade. Era sobre transferir uma fortuna que não lhe pertencia para as mãos de um homem que pagara bem por ela. Enquanto o céu começava a clarear, Carmen tomou a decisão que mudaria para sempre o curso de sua vida. Com mãos trêmulas, mas determinadas, vestiu o vestido mais simples que possuía, amarrou os cabelos e guardou no pequeno alforge os poucos objetos que realmente lhe importavam: o retrato dos pais, um rosário da mãe e alguns documentos que havia encontrado escondidos na biblioteca do pai. Documentos que sugeriam que a morte de seus pais, oficialmente atribuída ao cólera, talvez não tivesse sido tão natural quanto todos acreditavam. A casa ainda dormia quando ela deslizou pelos corredores como sombra, cada passo calculado para não despertar os criados que Dom Rodrigo havia instruído a vigiá-la. O coração batia tão forte que temia que o som ecoasse pelas paredes de pedra. A liberdade estava a poucos metros, mas entre ela e a salvação corria o Rio Bravo, cujas águas geladas e traiçoeiras já haviam levado mais de um viajante desavisado. Carmen olhou para trás uma última vez, vendo a hacienda que fora sua prisão dourada, e caminhou em direção ao rio. Preferia enfrentar as águas furiosas a entregar-se aos braços de um destino que outros haviam escolhido para ela. O que ela não podia prever era que naquelas águas que pareciam simbolizar o fim de sua história, na verdade, começaria uma nova vida. O encontro das águas. O Rio Bravo cantava sua canção eternal, quando Naiche se aproximou de suas margens, carregando a lança de pescar que havia esculpido em madeira de carvalho. O sol da tarde pintava as águas de dourado e vermelho, criando um espetáculo que sempre acalmava seu espírito inquieto. Foi então que ouviu um grito que cortou o ar como lâmina afiada, cheio de desespero e determinação. Naiche largou a lança e correu em direção ao som, seus pés encontrando automaticamente as pedras mais firmes entre os arbustos espinhosos. Quando a viu, seu coração parou por um instante. Uma jovem de cabelos escuros lutava contra a correnteza, seus movimentos já perdendo força. O vestido encharcado a puxava para baixo como âncora traiçoeira, e suas mãos pequenas tentavam desesperadamente encontrar algo sólido onde se agarrar. Naiche não hesitou. Jogou-se na água gelada com a agilidade de quem conhecia cada pedra, cada redemoinho daquele rio desde criança. As águas o abraçaram como velha amiga, e ele nadou contra a correnteza com braçadas poderosas, guiado apenas pelo instinto de salvar aquela vida que se debatia entre a salvação e o abismo. Quando a alcançou, ela havia perdido quase todas as forças. Seus olhos escuros o fitaram com uma mistura de alívio e espanto, como se não conseguisse acreditar que ajuda havia chegado. Naiche a puxou contra o peito, sentindo o tremor de seu corpo exausto, e nadou em direção à margem com movimentos seguros e protetores. Na areia úmida da margem, Carmen tossiu água e ar em soluços que eram meio lágrimas, meio gratidão. Naiche a observou com cuidado, notando não apenas a beleza que transparecia mesmo com os cabelos grudados no rosto e o vestido em farrapos, mas também as marcas escuras em seus pulsos, marcas que falavam de correntes mais reais que as águas do rio. "Quem fez isso com você?" perguntou ele em espanhol hesitante, sua voz carregada de uma ternura que o surpreendeu. Carmen ergueu os olhos para o rosto do homem que a salvara, traços fortes que falavam de sol e vento, cabelos negros que capturavam a luz dourada do entardecer, e olhos que pareciam capazes de ver através das máscaras que todos usamos. Havia neles uma tristeza familiar, como se também conhecesse o peso do exílio. "Eu mesma", murmurou ela, surpresa com a própria honestidade. "Fugi de um casamento que me tornaria propriedade de outro homem." Naiche assentiu lentamente, reconhecendo na voz dela a mesma dor que carregava. Eram 2 exilados,
que o destino havia feito se encontrar nas águas que poderiam ter sido fim, mas se revelaram recomeço. Venha, disse ele, oferecendo a mão com gentileza. Conheço um lugar onde ninguém nos encontrará. Carmen olhou para a mão estendida, morena e forte, calejada pelo trabalho e pela vida. Era a primeira vez em anos que alguém lhe oferecia a escolha verdadeira. Podia recusar, podia tentar seguir sozinha. Mas algo na voz daquele homem, algo na serenidade de seus gestos a fez confiar. Quando seus dedos tocaram os dele, ambos sentiram uma corrente elétrica diferente da que fluía no rio. Era o primeiro toque de duas almas que reconheciam uma na outra a promessa de completude. Juntos, caminharam em direção às montanhas altas, deixando para trás as águas que os haviam unido e caminhando em direção a um futuro que ainda era mistério, mas que enfrentariam lado a lado. O que nenhum dos dois sabia era que seu encontro havia sido observado por olhos distantes e que a fuga de Carmen já mobilizava homens determinados a trazê-la de volta, custasse o que custasse. O refúgio nas alturas. As cavernas que Naiche conhecia desde a infância abriam-se como útero protetor nas entranhas da montanha. Escondidas por cortinas de era e protegidas por pedras que pareciam ter sido colocadas ali pelos próprios espíritos, ofereciam um refúgio que poucos olhos humanos jamais haviam contemplado. Carmen seguiu-o pelos caminhos sinuosos, com pés que já não sentiam o frio das pedras. A exaustão da fuga e do quase afogamento havia dado lugar a uma estranha energia, como se cada passo a levasse não apenas para longe de Dom Rodrigo, mas em direção a uma versão de si mesma que não conhecia. Meu avô trouxe minha avó para cá quando jovens, contou Naiche, enquanto acendia uma pequena fogueira no coração da caverna. Ela era de tribo diferente. O amor deles também desafiou tradições. As chamas dançaram nas paredes rochosas, criando sombras que pareciam contar histórias ancestrais. Carmen sentou-se na manta que ele ofereceu, observando-o preparar chá de ervas com movimentos que falavam de conhecimento profundo da natureza. E deu certo? Perguntou ela, a voz baixa ecoando suavemente na caverna. Naiche sorriu pela primeira vez desde que se conheceram, e Carmen descobriu que aquele sorriso tinha o poder de iluminar espaços mais vastos que cavernas. 50 invernos juntos. Ela morreu em seus braços, sussurrando seu nome como primeira e última palavra. Nas semanas que se seguiram, a caverna tornou-se mundo inteiro para ambos. Naiche ensinou Carmen a distinguir as pegadas dos animais na terra macia, a identificar as plantas que curavam e as que feriam, a mover-se silenciosamente pela floresta como sombra benévola. Ela, por sua vez, compartilhou o conhecimento absorvido durante anos, ouvindo as conversas do pai sobre negócios e mineração, revelando uma mente aguçada que se escondera por tanto tempo sob a máscara da donzela submissa. As mãos de Carmen, acostumadas apenas às tarefas delicadas das damas, aprenderam a tecer cestas com galhos flexíveis e a preparar as peles que Naiche trazia da caça. Suas costas se fortaleceram, carregando água da nascente cristalina que brotava mais acima na montanha. Seus pés se endureceram caminhando pelas trilhas rochosas, mas era nos silêncios que a verdadeira transformação acontecia. Quando Naiche retornava da caça e a encontrava costurando junto ao fogo, seus olhos se demoravam no rosto concentrado dela, com uma ternura que fazia seu coração acelerar. Quando Carmen o observava polindo as pontas das flechas, admirava não apenas a habilidade de suas mãos, mas a paciência serena que emanava de cada gesto. As conversas fluíam como água fresca. Ele contava sobre a liberdade de correr pelas montanhas desde menino, sobre as lições que aprendera observando as águias voarem. Ela falava sobre os livros que lera escondida, sobre os sonhos de viajar para terras distantes que conhecia apenas através de mapas empoeirados. "Você já sentiu que nasceu no lugar errado?" perguntou Carmen uma noite, enquanto observavam as estrelas através da abertura da caverna. "Não no lugar errado", respondeu Naiche pensativo. "No tempo errado, talvez. Como se meu coração fosse mais antigo que meu corpo, ou mais novo que o mundo ao redor. Era exatamente isso." Carmen sorriu na escuridão, sentindo que, finalmente, alguém compreendia a sensação de deslocamento que a acompanhava desde sempre. Na quarta semana, durante uma tempestade que transformou a noite em rugido de vento e água, aconteceu o inevitável. Encolhidos juntos para se protegerem do frio que penetrava mesmo no fundo da caverna,
Seus rostos se aproximaram naturalmente, como plantas que buscam o sol. O primeiro beijo foi suave como chuva de verão, carregado de toda a ternura que haviam cultivado durante as semanas de convivência. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado uma fronteira da qual não havia retorno. Eu te amo, sussurrou Carmen, as palavras escapando de seus lábios como pássaros libertados da gaiola. E eu a você, respondeu Naiche, a voz embargada por uma emoção que jamais imaginara ser capaz de sentir. Enquanto a tempestade rugia lá fora, dois corações encontraram finalmente seu lar um no outro, mas nem as paredes rochosas da caverna poderiam protegê-los para sempre do mundo que os buscava. Na manhã seguinte, quando o sol pintou o céu de rosa e dourado, uma figura solitária aproximava-se da montanha. O padre Miguel da missão de San Miguel carregava notícias que mudariam tudo. A verdade, que queima o padre Miguel subia pela trilha íngreme com a determinação de quem carrega fardo pesado demais para uma alma só. Aos 60 anos, o rosto curtido pelo sol do deserto guardava olhos bondosos que haviam visto demasiada injustiça para permanecerem calados. Quando emergiu na clareira próxima à caverna, encontrou Naiche em posição defensiva, arco esticado e flecha apontada. Era o instinto do guerreiro protegendo o que amava. Paz, meu filho, disse o padre, erguendo as mãos vazias. Venho como amigo, trazendo verdades que precisam ser conhecidas. Carmen apareceu ao lado de Naiche, os olhos alertas, mas sem medo. Durante as semanas na montanha, havia descoberto uma coragem que não sabia possuir. O padre olhou para o casal com expressão que misturava surpresa e aprovação. Havia algo na forma como se posicionavam, não como servo e senhora, mas como iguais unidos por laços mais fortes que convenções, que tocou seu coração experiente. Senhorita Vasques, disse ele, tirando do alforje um envelope lacrado. Seu pai me confiou isto antes de morrer, com instruções para entregá-lo caso algo lhe acontecesse e você precisasse da verdade. Carmen tomou o envelope com mãos trêmulas. O lacre trazia o selo da família, íntegro depois de 4 anos. Quando quebrou a cera e desdobrou os papéis, o mundo pareceu desabar e se reconstruir ao mesmo tempo. Querida filha, lia ela em voz alta, a voz embargada pela emoção. Se está lendo isto, então meus temores se confirmaram. Rodrigo não é o homem que fingiu ser todos esses anos. Descobri que ele falsificou documentos sobre nossa mina, escondendo de mim que ela possui veios 3 vezes mais ricos do que imaginávamos. Também encontrei evidências de que ele tem dívidas enormes de jogo em Santa Fé. Naiche aproximou-se, colocando a mão protetora no ombro de Carmen enquanto ela continuava lendo. Se algo me acontecer, saiba que deixei cópias destes documentos com o padre Miguel. A mina é sua por direito, assim como todas as terras que compramos. Não deixe que meu irmão roube o futuro que sua mãe e eu sonhamos para você. E lembre-se sempre, o amor verdadeiro vale mais que todo o ouro do mundo. O silêncio que se seguiu pesou como chumbo derretido. Carmen olhou para o padre Miguel, buscando confirmação do que seus olhos viam, mas sua mente resistia em aceitar. Seu pai não morreu de cólera, disse o padre com voz grave, nem sua mãe. Foram envenenados lentamente durante meses, com pequenas doses de arsênico misturadas aos remédios que Dom Rodrigo insistia em preparar pessoalmente para eles. As pernas de Carmen falharam, mas Naiche a amparou, sua força se tornando o porto seguro, onde ela podia processar a devastação da revelação. As lágrimas que havia segurado durante 4 anos finalmente encontraram caminho, molhando sua face como chuva depois de longa seca. Há mais, continuou o padre, a voz carregada de urgência. Dom Rodrigo descobriu que você fugiu, mobilizou 40 homens e ofereceu recompensa por sua captura. Ele está desesperado. As dívidas vencem em 2 meses, e sem o casamento com Dom Alfonso, ele perderá tudo. Naiche sentiu a raiva antiga despertar em seu peito, mas era diferente agora. Não era a raiva cega do guerreiro ferido, mas a fúria controlada de quem protege o que ama. Ele não a tocará, disse, a voz baixa, mas carregada de promessa mortal. O padre Miguel estudou o rosto determinado do jovem Apache e viu ali não apenas coragem, mas também sabedoria. Conheço sua reputação, Naiche. Sei que seus pés conhecem trilhas que nenhum mexicano consegue seguir, mas vocês não podem enfrentar 40 homens sozinhos. Não estão sozinhos.
A voz veio da trilha abaixo, suave mas clara. Ayana emergiu da vegetação como aparição, seguida por 2 outros guerreiros Apache. Usava roupas de viagem e carregava arco e aljava cheia de flechas. O encontro dos olhares entre Naishi e Ayana durou apenas um instante, mas foi suficiente para que ambos compreendessem que o passado havia sido perdoado e transformado em algo novo. Descobri que Dom Rodrigo tentou subornar guerreiros de nossa tribo para te matarem, disse Ayana, dirigindo-se a Naishi. Falou também que planejava usar você como exemplo para outros que desafiassem as leis naturais entre nossos povos. Carmen olhou para a mulher que poderia ter sido sua rival e viu, em vez disso, uma aliada inesperada. Por que está nos ajudando? Ayana sorriu e havia naquele sorriso uma sabedoria que vinha de ter enfrentado suas próprias verdades. Porque compreendi que o amor verdadeiro é como o rio, não pode ser represado para sempre. E porque Dom Rodrigo ameaça não apenas vocês, mas a paz entre nossos povos. O padre Miguel assentiu gravemente. A situação é mais complexa do que imaginávamos. Com o Tratado de Guadalupe Hidalgo, estes territórios passarão para controle americano. Dom Rodrigo tem conexões com oficiais que poderiam validar suas mentiras sobre a propriedade da mina. Carmen enxugou as lágrimas e ergueu o queixo com determinação que surpreendeu a todos. Então, não temos escolha. Precisamos expor a verdade antes que ele consolide seu poder. Mas como? Perguntou Naishi. 40 homens armados não escutarão argumentos. Foi Ayana quem respondeu, os olhos brilhando com um plano que começava a se formar. Não precisamos convencer os homens dele. Precisamos convencer as pessoas de Santa Cruz. E para isso, precisaremos de mais aliados do que imaginamos. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu de vermelho e púrpura, o pequeno grupo começou a traçar um plano audacioso. Não sabiam ainda que Dom Rodrigo, naquele mesmo momento, selava alianças que tornariam sua missão ainda mais perigosa. A verdade havia sido revelada, mas a batalha pela justiça estava apenas começando. A rede se fecha em Santa Cruz. Dom Rodrigo caminhava de um lado para outro em seu escritório como fera enjaulada. O luxo que o cercava, móveis de mogno, tapetes persas, cristais franceses, parecia zombar de sua situação desesperadora. Cada objeto belo havia sido comprado com dinheiro que não era seu, sustentado por uma mentira que agora ameaçava desmoronar. 40 homens buscando uma jovem nas montanhas há uma semana, murmurou para Diego Ruiz, o comerciante que se tornara seu confidente por necessidade. Como pode uma donzela desaparecer como fumaça? Diego, homem de 40 anos, com mãos calejadas e olhos espertos, girava nervosamente o chapéu entre os dedos. Dom Rodrigo, talvez seja a hora de aceitar que a senhorita Carmen... Não, explodiu Rodrigo, batendo o punho na mesa de madeira maciça. Ela é uma criança mimada, que logo descobrirá que o mundo é cruel demais para românticas fugas. Quando a fome apertar, voltará sozinha. Mas suas palavras carregavam mais desespero que convicção. As cartas de cobrança se acumulavam em sua gaveta como folhas de outono, cada uma representando uma dívida que crescia com juros compostos. Dom Alfonso Herrera havia sido muito claro. Sem o casamento e a transferência legal da propriedade, não haveria mais empréstimos. E se ela não voltar? Insistiu Diego. O prazo com seus credores em Santa Fé? 2 meses, rosnou Rodrigo. 2 meses para encontrar uma jovem teimosa nesta imensidão. É possível. O que Dom Rodrigo não sabia era que, naquele momento, Carmen observava a hacienda de sua infância através de um óculo que Naishi havia emprestado. Escondidos na vegetação densa que crescia na colina próxima, o pequeno grupo estudava os movimentos dos guardas. 12 homens ao redor da casa, murmurou Taza, o primo de Naishi que havia se juntado a eles com 2 guerreiros de confiança. Outros 8 na cidade, perguntando sobre vocês. Carmen baixou o óculo, o rosto marcado por emoções conflitantes. Ver novamente a casa onde crescera era como contemplar os destroços de uma vida anterior. Cada janela guardava memórias. O quarto onde a mãe a ensinara a bordar, a biblioteca onde o pai compartilhara seu amor pelos livros, o jardim onde brincara quando o mundo era simples e seguro. Os documentos que precisamos estão no cofre do escritório, disse ela, a voz firme apesar da dor que transparecia. Mas Dom Rodrigo mudou a combinação depois da morte dos meus pais. Ayana,
que observava os arredores com olhos treinados para detectar perigos, apontou para uma figura que se aproximava da casa. Quem é aquele? Carmen seguiu seu olhar e viu um homem de meia idade descendo de uma carroça carregada de mercadorias. Diego Ruiz, comerciante de confiança do meu pai, sempre foi honesto nos negócios. Você confia nele? Perguntou Naiche. Carmen hesitou. Durante os anos de tutela de Dom Rodrigo, aprendera que confiança era luxo perigoso. Mas algo na forma como Diego sempre a cumprimentara, a genuína tristeza em seus olhos quando falava de seus pais, a fazia acreditar que ele não estava corrompido como outros. Ele tem uma filha pequena, disse finalmente. Helena. Sempre foi gentil comigo. Se conseguíssemos falar com ele, o padre Miguel, que havia permanecido silencioso durante a observação, assentiu pensativo. Diego frequenta a missão aos domingos. Homem devoto preocupado com o futuro da filha, se souber a verdade sobre as mortes, é arriscado, observou Taza. Se ele for leal a Dom Rodrigo, todos os caminhos são arriscados agora, interrompeu Carmen. Mas não podemos enfrentar isto sozinhos. Precisamos de aliados dentro da cidade. Naiche estudou o rosto determinado da mulher que amava, vendo nela uma transformação que o enchia de orgulho e apreensão ao mesmo tempo. A jovem assustada que ele salvara do rio tornara-se uma estrategista corajosa, disposta a arriscar tudo pela justiça. Como você quer abordar Diego? Perguntou ele. Carmen sorriu, e havia no sorriso algo que lembrava a mãe quando planejava suas famosas festas de caridade. Uma combinação de charme e determinação que poucos conseguiam resistir. Através de sua filha, disse ela. Helena sempre adorou as histórias que eu contava. Se conseguirmos falar com ela primeiro, enquanto o grupo elaborava seu plano, nenhum deles percebeu os olhos que os observavam de longe. Um dos homens de Dom Rodrigo, escondido entre as rochas do outro lado do vale, estudava-os através de um telescópio militar. Havia reconhecido Carmen imediatamente, e seu coração acelerou com a perspectiva da recompensa prometida. Mas quando viu os guerreiros Apache que a acompanhavam, uma semente de dúvida brotou em sua mente. 40 homens contra 4 ou 5 adversários parecia fácil, mas aqueles não eram adversários comuns, e o terreno montanhoso favorecia quem conhecia cada trilha, cada caverna, cada riacho. Talvez fosse hora de reconsiderar sua lealdade. Afinal, recompensas só valiam algo se alguém vivesse para recebê-las. O jogo de intrigas estava apenas começando, e nem todos os peões sabiam ainda em que lado do tabuleiro estavam. O coração de uma criança. Helena Ruiz tinha 8 anos e acreditava que o mundo era um lugar mágico, onde histórias ganhavam vida e princesas eram salvas por cavaleiros corajosos. Brincava sozinha no pequeno jardim atrás da casa de seu pai, quando uma voz familiar a chamou suavemente. Helena pequena, você me reconhece? A menina ergueu os olhos dos brinquedos improvisados e viu Carmen emergindo cautelosamente da sombra das árvores. Seu rostinho se iluminou com alegria pura, como o sol rompendo através de nuvens. Senhorita Carmen, gritou, correndo para abraçar a jovem que sempre fora sua contadora de histórias favorita. Papai disse que você tinha ido embora. Carmen ajoelhou-se para ficar na altura da criança, o coração apertado pela inocência que brilhava nos olhos grandes e escuros. Eu precisei viajar por um tempo, menina, mas agora preciso muito falar com seu papai. Você pode chamá-lo, mas sem dizer para ninguém mais que eu estou aqui? Helena assentiu vigorosamente, sempre pronta para participar de qualquer aventura que Carmen propusesse. Desapareceu dentro de casa como flecha disparada, retornando poucos minutos depois puxando a mão de Diego. O comerciante parou abruptamente quando viu Carmen, seu rosto passando por uma sequência de emoções. Surpresa, alívio, preocupação e, finalmente, uma determinação que ela não esperava. Graças a Deus, murmurou ele, fazendo o sinal da cruz. Pensei que Dom Rodrigo, que você... Não conseguiu terminar a frase na frente da filha. Helena, vá buscar água para nossa visita, disse ele gentilmente. Quando a menina desapareceu dentro de casa, Diego se aproximou de Carmen com urgência. Senhorita, você está em perigo terrível. Dom Rodrigo mobilizou meio território para encontrá-la. Ofereceu recompensa que faria um homem rico pelo resto da vida. Eu sei, respondeu Carmen, surpreendendo-o com a calma em sua voz. E sei também por que ele está tão desesperado. Diego,
Preciso que você saiba a verdade sobre a morte dos meus pais. Nos 15 minutos que se seguiram, Carmen contou tudo: o envenenamento, os documentos falsificados, as dívidas de jogo, o plano para roubar sua herança através do casamento forçado. Diego ouvia com expressão cada vez mais sombria, suas mãos se fechando em punhos quando ela descrevia as evidências que havia encontrado. Sempre suspeitei que algo estava errado, disse ele finalmente. Seu pai era homem forte como touro. Não fazia sentido definhar daquela forma. E sua mãe, sua voz se embargou. Ela me pediu para cuidar de você se algo lhe acontecesse. Pensei que fossem apenas temores de mãe doente. Helena retornou naquele momento com um jarro de água e 3 copos, distribuindo-os com a seriedade de uma pequena anfitriã. Carmen bebeu agradecida, não percebendo que estava com sede até sentir a água fresca descendo pela garganta. Senhorita Carmen, disse Helena depois de um momento, você vai contar histórias para mim hoje? Carmen olhou para a menina, depois para Diego, vendo nos olhos do pai o mesmo amor protetor que Naiche demonstrava por ela. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Helena, como você gostaria de ajudar uma princesa de verdade a recuperar seu reino? Perguntou. Os olhos da criança se arregalaram. De verdade? Uma princesa real? Muito real, confirmou Carmen. Mas seria uma missão secreta. Você seria corajosa o suficiente? Diego olhou para Carmen com preocupação crescente. Senhorita, não posso permitir que Helena se envolva em... Apenas para entregar uma mensagem, interrompeu Carmen suavemente. Para pessoas que precisam saber que vocês são aliados. Nada perigoso, prometo. Mas antes que Diego pudesse responder, o som de cascos se aproximando os fez congelar. Carmen se escondeu rapidamente atrás das árvores, enquanto 3 dos homens de Dom Rodrigo apareceram no portão do jardim. Diego Ruiz, chamou o líder, um homem alto de bigode grisalho. Viu algum sinal da fugitiva? Dom Rodrigo duplicou a recompensa. Diego olhou para a filha, que o observava com olhos expectantes, e tomou uma decisão que mudaria tudo. Não vi nada, disse ele, a voz firme. Mas se vir, vocês serão os primeiros a saber. Os homens se afastaram, mas não antes de um deles notar Helena brincando com 3 copos em vez de 2. Algo em seus olhos sugeriu que a suspeita havia sido plantada. Quando Carmen emergiu de seu esconderijo, encontrou Diego com expressão resoluta que não havia visto antes. Diga-me o que precisa, disse ele simplesmente, e que Deus nos proteja a todos. Mas nem todos compartilhavam da mesma lealdade. Escondido entre as casas próximas, o homem de Dom Rodrigo, que notara os copos extras, galopava já em direção à hacienda, carregando informações que colocariam a vida de todos em risco mortal. O cerco estava se fechando, e a batalha final se aproximava mais rápido do que qualquer um deles imaginava. A teia se rompe. A madrugada chegou com névoa densa, que transformava o mundo em sussurros e sombras. Na caverna que havia se tornado seu santuário, Carmen despertou com a sensação estranha de que algo fundamental havia mudado durante a noite. Naiche não estava a seu lado. Sentou-se rapidamente, o coração acelerado, e o encontrou na entrada da caverna, tenso como corda de arco. Seus olhos escaneavam a paisagem nebulosa com a intensidade de predador que detecta perigo iminente. O que foi? Sussurrou ela, aproximando-se sem fazer ruído. Taza deveria ter voltado há 2 horas, murmurou ele, a voz carregada de preocupação. Algo está errado. Haviam enviado o primo de Naiche para verificar se Diego conseguira entregar a mensagem ao padre Miguel, estabelecendo um encontro secreto na missão abandonada de San Miguel. O plano era simples: reunir evidências suficientes para expor Dom Rodrigo publicamente, protegidos pela autoridade moral do padre. Mas a simplicidade, Carmen estava aprendendo, raramente sobrevivia ao contato com a realidade. Talvez tenha se abrigado da névoa, sugeriu ela, mais para acalmar a si mesma que a ele. Naiche balançou a cabeça. Taza conhece estas montanhas melhor que própria sombra. Névoa não o deteria. Foi então que ouviram o som distante de cascos contra pedra, vindo do vale abaixo. Muitos cascos. Naiche pegou o arco e a aljava com movimentos fluidos, enquanto Carmen reuniu rapidamente seus poucos pertences numa trouxa. Quantos? Perguntou ela, surpreendendo-se com a própria calma. Muitos, respondeu ele.
estudando as rotas de fuga possíveis. Mais que os 40 de Dom Rodrigo. Saíram da caverna como sombras, movendo-se pelas trilhas que apenas Naiche conhecia. Mas enquanto desciam pela encosta norte, viram o que os fez parar em choque. Acampamentos espalhados pelo vale como flores venenosas, com fogueiras que perfuravam a névoa como olhos malignos. 60, talvez 70 homens, murmurou Naiche. Dom Rodrigo encontrou aliados. Carmen observou os acampamentos com crescente compreensão. Mercenários texanos, disse ela, reconhecendo as tendas e equipamentos. Homens que lutaram na guerra e agora vendem serviços para quem pagar melhor. A situação era pior do que imaginavam. Dom Rodrigo, desesperado, havia gastado os últimos recursos contraindo uma pequena armada. Não era mais apenas questão de recuperar Carmen para um casamento forçado. Era guerra aberta. Enquanto contemplavam o vale armado abaixo, uma figura emergiu da névoa atrás deles. A hiena aproximou-se silenciosamente, mas seu rosto carregava notícias sombrias. Taza está prisioneiro, disse ela sem preâmbulos. Diego também e o padre Miguel. Carmen sentiu o mundo oscilar. Helena? Segura por enquanto, escondida com mulheres da tribo. Mas Dom Rodrigo sabe que vocês têm aliados na cidade. Naiche fechou os olhos por um momento, calculando possibilidades que se tornavam mais sombrias a cada segundo. Quantos guerreiros você trouxe? 15, respondeu a hiena. É tudo que conseguimos sem declarar guerra aberta entre as tribos. Mas há algo mais. Ela retirou do alforje um papel amarrotado. Uma das crianças conseguiu escapar quando prenderam Diego. Trouxe isto. Carmen desdobrou o papel e reconheceu imediatamente a caligrafia elegante do tio. A mensagem era breve e cruel. Carmen, venha sozinha ao meio-dia para a missão de San Miguel. Traga todos os documentos que roubou. Se não vier, seus amigos pagarão por sua teimosia. Você tem 1 hora para decidir se o amor vale mais que a vida daqueles que escolheu proteger. O silêncio que seguiu foi interrompido apenas pelo som distante de ordens sendo gritadas no vale. Dom Rodrigo estava posicionando seus homens, preparando o terreno para um confronto que poderia banhar de sangue toda a região. É uma armadilha, disse Naiche, a voz controlada mas carregada de emoção. Claro que é, respondeu Carmen, dobrando o papel com mãos firmes. Mas também é nossa única chance. A hiena olhou para ela com expressão que misturava admiração e preocupação. Você não pode estar pensando em... Ele espera que eu vá sozinha e assustada, interrompeu Carmen, um plano audacioso começando a se formar em sua mente. Espera encontrar a jovem submissa que manteve prisioneira durante 4 anos. Não está preparado para encontrar a mulher que me tornei. Naiche segurou seu rosto entre as mãos, forçando-a a olhar em seus olhos. Carmen, eu não posso perder você, não depois de ter encontrado você. Ela cobriu as mãos dele com as suas, sentindo a força e a ternura que a haviam salvado, não apenas das águas do rio, mas da vida sem propósito que levava antes. E eu não posso viver sabendo que pessoas inocentes morreram por minha causa, respondeu ela. Taza arriscou a vida por nós. Diego desafiou Dom Rodrigo sabendo as consequências. O padre Miguel guardou a verdade durante anos esperando este momento. O sol começava a romper através da névoa, pintando o céu de rosa e dourado. Era um amanhecer belo demais para presenciar o que poderia ser o fim de tudo que haviam construído juntos. Então vamos juntos, disse Naiche, a decisão final ecoando em sua voz. Como iguais, como sempre deveria ter sido. Carmen sorriu, e naquele sorriso estava toda a transformação que vivera, de prisioneira a guerreira, de vítima a heroína de sua própria história. Juntos, concordou ela, mas primeiro temos um resgate a planejar. Enquanto os 3 começavam a elaborar uma estratégia desesperada, nem imaginavam que outros olhos os observavam. No vale abaixo, Dom Rodrigo estudava as montanhas através de um telescópio, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Finalmente, depois de tanto tempo, teria sua sobrinha de volta. E desta vez, não haveria escapatória. O confronto final estava marcado para o meio-dia. Mas seria na missão de San Miguel que se decidiria não apenas o destino de Carmen e Naiche, mas o futuro de todos aqueles que ousaram acreditar que o amor poderia vencer tradições antiquadas e corações endurecidos pela ganância. A missão de San Miguel. A missão de San Miguel se erguia no vale como sentinela solitária, suas paredes de adobe caiadas pelo tempo e pelos ventos do deserto.
Construída décadas antes por missionários espanhóis, havia sido abandonada quando os índios locais foram realocados, deixando apenas as pedras como testemunhas silenciosas de orações há muito esquecidas. Era um lugar perfeito para um confronto final, isolado, simbólico, com apenas uma entrada principal e várias rotas de fuga para quem conhecesse os caminhos secretos que se ramificavam pelas colinas circundantes. Quando o sol atingiu seu zênite, Carmen e Naiche se aproximaram da missão pelo caminho principal, caminhando lado a lado, com a dignidade de quem aceita o destino, mas não se rende a ele. Carmen vestia o vestido azul que usara na fuga, agora limpo e remendado, mas carregava consigo uma presença que não possuía quando deixara a hacienda de Dom Rodrigo. Naiche trajava as vestes tradicionais de guerreiro apache, mas sem armas visíveis, um sinal de que vinham para negociar, não para lutar. Pelo menos não imediatamente. Os homens de Dom Rodrigo os esperavam dispostos em semicírculo diante da entrada da missão. 40 mercenários texanos armados até os dentes, rostos queimados pelo sol e olhos duros que falavam de homens que haviam visto demasiada violência para se impressionarem com mais uma. No centro do grupo, Dom Rodrigo aguardava ao lado de uma figura que Carmen não esperava ver. Dom Alfonso Herrera, o homem que deveria ter se tornado seu marido, observava-a com olhos pequenos que misturavam desejo e posse. «Querida sobrinha», disse Dom Rodrigo, a voz carregada de falsa cordialidade que mal disfarçava a fúria contida. «Que alegria tê-la de volta em casa». Carmen não respondeu imediatamente. Em vez disso, permitiu que seus olhos percorressem lentamente o grupo de homens armados, depois se fixassem no tio com uma intensidade que o fez se remexer desconfortavelmente. «Onde estão meus amigos?» perguntou ela, a voz firme e clara. Dom Rodrigo gesticulou em direção à entrada da missão. «Seguros por enquanto, mas sua segurança depende de sua cooperação. Quero vê-los. Primeiro os documentos». Carmen retirou lentamente da bolsa de couro os papéis que haviam revelado a verdade sobre a morte de seus pais. Dom Rodrigo estendeu a mão avidamente, mas ela os manteve fora de seu alcance. «Primeiro quero ver meus amigos», repetiu, desta vez com autoridade que fez vários mercenários trocarem olhares surpresos. Foi Dom Alfonso quem falou então, sua voz pastosa revelando que havia bebido para se dar coragem. «Menina teimosa, você deveria estar agradecida por ainda termos interesse em um casamento depois de sua aventura com este selvagem». Naiche deu um passo à frente, mas Carmen o deteve com um gesto sutil. Este era seu momento, sua batalha. «Interessante», disse ela, a voz carregada de uma calma perigosa. «Então o senhor ainda quer se casar comigo, Dom Alfonso?» Mesmo sabendo que passei semanas na montanha com um homem que amo, o rosto de Dom Alfonso escureceu. Alguns pecados podem ser perdoados, em nome de interesses maiores. Carmen sorriu, e havia no sorriso algo que fez Dom Rodrigo sentir um primeiro calafrio de apreensão. Que alívio saber disso. Porque tenho algumas coisas interessantes para compartilhar sobre esses interesses maiores. Antes que alguém pudesse reagir, Carmen ergueu a voz, direcionando-a não apenas para os homens à sua frente, mas para as colinas circundantes, onde sabia que outros ouvidos aguardavam. «Pessoas de Santa Cruz», gritou ela, «venho aqui hoje para expor a verdade sobre a morte de meus pais, Antônio e Maria Vasques». Dom Rodrigo empalideceu. «Carmen, você não sabe o que está fazendo». «Sei exatamente o que estou fazendo», respondeu ela, a voz ecoando pelas paredes da missão. «Durante 4 anos, vocês acreditaram que meus pais morreram de cólera, mas a verdade é que foram envenenados lentamente, durante meses por um homem em quem confiavam. Murmúrios começaram a surgir das colinas. Diego havia cumprido sua parte do plano, espalhar a notícia do confronto pela cidade, garantindo que testemunhas estivessem presentes. «Calúnias de uma jovem desequilibrada», disse Dom Rodrigo, mas sua voz tremia ligeiramente. Carmen retirou outros papéis da bolsa, cópias que o padre Miguel havia feito dos documentos originais. «Aqui estão as provas. Correspondências com fornecedores de arsênico em Santa Fé, registros de compras feitas sob nomes falsos, documentos falsificados sobre o valor real da mina. A multidão nas colinas crescia, e Carmen podia distinguir rostos conhecidos, comerciantes que haviam negociado com seu pai, mulheres que haviam sido amigas de sua mãe,
jovens que haviam crescido ouvindo sobre a honestidade e generosidade da família Vasquez. Foi então que a porta da missão se abriu e Carmen viu seus amigos. Taza emergiu primeiro, as mãos amarradas, mas os olhos brilhando com orgulho feroz. O padre Miguel o seguiu carregando Diego, que mancava ligeiramente, mas estava vivo. O corajoso padre Miguel, disse Dom Rodrigo com sarcasmo, sempre intrometido em assuntos que não lhe dizem respeito. A justiça diz respeito a todos nós, respondeu o padre, sua voz carregando a autoridade de décadas, servindo sua comunidade. Carmen sentiu uma onda de alívio ao ver que seus amigos estavam relativamente ilesos, mas sabia que o perigo estava longe de ter passado. Dom Rodrigo parecia um animal encurralado, e animais encurralados eram os mais perigosos. Basta! Rugiu ele, puxando uma pistola da cintura. Acabou a encenação. Carmen, você vem comigo agora, ou seus amigos pagarão por sua teimosia. Foi nesse momento que Naiche agiu. Com uma velocidade que surpreendeu até mesmo os mercenários experientes, ele rolou para o lado e emergiu com uma faca que havia mantido escondida na bota. Não para atacar, mas para cortar as cordas que prendiam as mãos de Taza. O caos que se seguiu foi breve, mas intenso. Taza, livre, desarmou o mercenário mais próximo, enquanto Naiche se colocava entre Carmen e a pistola de Dom Rodrigo. O padre Miguel aproveitou a confusão para se afastar, protegendo Diego. Mas foi a voz de Carmen que trouxe ordem ao caos. Parem! Gritou ela com autoridade que fez todos congelarem. Dom Rodrigo, olhe ao redor, olhe para as pessoas nas colinas. Elas ouviram cada palavra. A verdade já foi revelada. Dom Rodrigo olhou para as centenas de rostos que o observavam das colinas circundantes e, pela primeira vez em anos, viu medo genuíno em seus olhos. A verdade pode ter sido revelada, disse ele, a voz trêmula, mas ainda desafiadora. Mais verdades morrem com as pessoas que as conhecem. Era a ameaça final, a admissão de que estava disposto a qualquer coisa para proteger seus segredos. Mas antes que pudesse apertar o gatilho, uma nova voz ecoou pelo vale. Acho que não, Dom Rodrigo. Todos se viraram para ver uma figura emergindo do grupo de espectadores nas colinas. Dom Gabriel Morales, o juiz de Santa Cruz, descia em direção à missão acompanhado por uma dúzia de soldados americanos e mexicanos. O jogo havia mudado completamente. A justiça oficial havia chegado, e com ela, a promessa de que a verdade seria não apenas revelada, mas oficialmente reconhecida. Dom Rodrigo olhou ao redor, vendo seus mercenários hesitarem diante da autoridade legal que se aproximava. Alguns já começavam a se afastar, calculando que nenhuma recompensa valia o risco de enfrentar a justiça de dois países. Acabou, Rodrigo, disse o juiz, sua voz ecoando com a força da lei. Entregue as armas e venha pacificamente. Por um momento, pareceu que Dom Rodrigo consideraria a rendição, mas então, com o desespero de um homem que não tem mais nada a perder, ele apontou a pistola diretamente para o coração de Carmen. Se eu não posso ter a mina, disse ele, a voz carregada de uma loucura que finalmente mostrava sua face verdadeira, então ninguém pode. Foi Naiche quem se moveu primeiro, jogando-se na frente de Carmen no exato momento em que o tiro ecoou pelo vale. Mas o projétil nunca encontrou seu alvo. A Iana havia aparecido silenciosamente atrás de Dom Rodrigo durante a confusão, e foi sua mão que desviou a arma no último segundo. O tiro se perdeu nas pedras da missão, e Dom Rodrigo caiu no chão desarmado e finalmente derrotado. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do vento sussurrando através das ruínas da velha missão. Carmen olhou ao redor, vendo rostos que refletiam alívio, justiça e algo mais. Esperança. A verdade havia prevalecido, mas mais importante que isso, havia prevalecido através da coragem de pessoas comuns que se recusaram a aceitar a injustiça como destino inevitável. Dom Rodrigo foi levado pelos soldados, seus sonhos de riqueza e poder dissolvidos como miragem no deserto. Dom Alfonso, vendo que não haveria casamento nem lucro, desapareceu entre os mercenários em retirada, como a sombra covarde que sempre fora. Mas para Carmen e Naiche, o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Haviam recuperado a justiça, mas agora precisavam construir o futuro que a liberdade tornara possível. Ter sementes do futuro. 6 meses haviam passado desde o confronto na missão de San Miguel,
e o outono pintava as montanhas do Arizona com tons de ouro e escarlate que espelhavam a transformação acontecendo no vale abaixo. Carmen caminhava pelos terrenos onde antes se erguia apenas a velha missão abandonada, observando com satisfação o progresso das construções que brotavam da terra como flores após a chuva. Operários mexicanos e carpinteiros americanos trabalhavam lado a lado, suas vozes se misturando em uma sinfonia de cooperação que poucos haviam imaginado possível apenas um ano antes. A escola estará pronta antes do inverno, disse Dom Gabriel Morales, aproximando-se com um rolo de plantas arquitetônicas sob o braço. O juiz havia se tornado aliado insuspeito, impressionado não apenas com a coragem de Carmen, mas com sua visão para o futuro da região. E o hospital? Perguntou ela, limpando o suor da testa com um lenço bordado, presente de casamento de Aiana, que havia se revelado habilidosa com agulha e linha, além de arco e flecha. 2 semanas a mais. O médico que veio de Santa Fé ficou impressionado com as plantas medicinais que Nayeli catalogou. Diz que nunca viu combinação tão sistemática de medicina europeia e conhecimento indígena. Carmen sorriu, pensando na anciã de 75 anos que havia se tornado sua mentora e, de certa forma, segunda mãe. Nayeli passava horas ensinando-lhe não apenas sobre ervas e curas, mas sobre a paciência necessária para construir pontes entre mundos diferentes. Senhora Herrera, chamou uma voz atrás dela. Carmen se virou, ainda se acostumando ao novo nome. O casamento havia acontecido 3 meses antes. Uma cerimônia que reunira 300 pessoas de 3 culturas diferentes na primeira celebração oficial intercultural da região. O padre Miguel oficiara com lágrimas de alegria nos olhos, abençoando uma união que simbolizava esperanças maiores que os 2 corações envolvidos. Quem a chamava era Maria, a jovem que Aiana havia resgatado de um casamento forçado, similar ao que Carmen escapara. Agora Maria dirigia a casa de refúgio que haviam estabelecido, oferecendo abrigo e educação para mulheres que buscavam escapar de situações similares. Chegaram mais 2 famílias hoje, relatou Maria. Consulta os papéis em suas mãos. Uma família Apache, cujo filho quer aprender comércio, e uma família mexicana cujo pai é ferreiro excelente. Quantas pessoas temos agora? Perguntou Carmen. 243, respondeu Maria com orgulho. Itaza diz que outras 15 famílias manifestaram interesse em se mudar para a Esperança. Esperança. O nome havia surgido naturalmente durante uma das reuniões de planejamento, quando alguém comentou que o que estavam construindo era literalmente isso: esperança materializada em pedra, madeira e, mais importante, em relacionamentos humanos que desafiavam séculos de desconfiança. Carmen olhou ao redor, vendo crianças brincando juntas sem se importar se falavam espanhol, apache ou inglês. Via comerciantes fechando negócios baseados em confiança mútua em vez de suspeita étnica. Via jovens casais de origens diferentes planejando famílias sem medo de rejeição social. Onde está Naish? Perguntou ela. Na mina, respondeu Dom Gabriel, supervisionando a instalação dos novos equipamentos. Os engenheiros americanos ficaram impressionados com as modificações que ele sugeriu baseadas na topografia local. Carmen assentiu, sentindo o orgulho familiar sempre que pensava em como seu marido havia se adaptado aos desafios de liderar não apenas como guerreiro, mas como estadista e empresário. A mina de prata, agora operando sob princípios de participação nos lucros para todos os trabalhadores, havia se tornado modelo de cooperação econômica, estudado por observadores de todo o território. Há algo mais, disse Maria, hesitando ligeiramente. Chegou uma mensagem de Washington. Parece que o governo americano está interessado em estudar nosso experimento aqui. Carmen franziu a testa. Durante os meses de construção, haviam recebido visitantes de várias partes, alguns curiosos, outros céticos, alguns abertamente hostis à ideia de uma comunidade genuinamente multicultural. A maioria ia embora impressionada, mas alguns partiam com expressões que sugeriam que nem todos aprovavam o que viam. Que tipo de estudo? Perguntou ela. Dom Gabriel trocou olhares com Maria antes de responder. Ainda não está claro, mas com o Tratado de Guadalupe Hidalgo, estabelecendo novos precedentes para esta região, Washington está atento
a modelos que possam influenciar futuras políticas. Era uma responsabilidade que Carmen não havia antecipado quando tudo começou. O que iniciara como busca pessoal por justiça e liberdade havia se transformado em algo maior, um experimento social que poderia influenciar o futuro de milhares de pessoas. Vamos recebê-los, disse ela finalmente. Se o que estamos construindo aqui é importante, então deve ser compartilhado, não escondido. Enquanto caminhava de volta em direção à casa que ela e Naishi haviam construído na colina com vista para toda a comunidade, Carmen refletiu sobre as transformações em sua própria vida. A jovem assustada que escapara de um casamento forçado havia se tornado líder de uma comunidade, negociadora respeitada entre culturas diferentes e esposa em um casamento baseado em igualdade e amor mútuo. Mas talvez a transformação mais profunda fosse a mais simples. Pela primeira vez em sua vida, ela acordava cada manhã com a certeza de que suas escolhas eram suas, seus sonhos eram válidos, e seu futuro estava em suas próprias mãos. Quando chegou a casa, encontrou Naishi na varanda, observando o pôr do sol pintar as montanhas de púrpura e ouro. Ele se virou ao ouvi-la se aproximar, e o sorriso que iluminou seu rosto foi o mesmo que a havia conquistado naquela primeira noite na caverna. "Como foi seu dia, esposa?" perguntou ele, usando a palavra com o tom de carinho que fazia o coração dela acelerar toda vez. "Produtivo", respondeu ela, acomodando-se ao lado dele na cadeira que haviam construído juntos. "E cheio de surpresas. Parece que Esperança está atraindo atenção de lugares que nem imaginávamos." Naishi assentiu pensativo. Taza mencionou que alguns dos anciãos das tribos vizinhas querem visitar. Estão curiosos sobre como conseguimos fazer funcionar o que muitos dizem ser impossível. "E é possível?" perguntou Carmen, fazendo a pergunta que às vezes a mantinha acordada à noite. "O que estamos fazendo aqui? Pode realmente se expandir? Pode durar?" Naishi pegou sua mão entrelaçando os dedos com a familiaridade de quem havia aprendido que pequenos gestos carregavam os maiores significados. "Não sei", admitiu ele com a honestidade que era uma das coisas que ela mais amava nele. "Mas sei que vale a pena tentar. E sei que prefiro falhar tentando construir algo belo a ter sucesso, mantendo algo feio." Carmen apertou sua mão, sentindo naquele toque toda a jornada que haviam percorrido juntos. Do rio onde se conheceram, passando pela caverna onde se apaixonaram, pela missão onde enfrentaram o passado, até esta varanda onde planejavam o futuro. "Então continuamos", disse ela simplesmente. "Continuamos", concordou ele. Enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu escurecendo, Carmen sentiu uma paz que havia procurado a vida inteira, sem saber que procurava. Não era a paz da ausência de desafios, mas a paz de saber que qualquer desafio que viesse, ela não enfrentaria sozinha. Do vale abaixo, chegavam os sons da comunidade se preparando para a noite, crianças sendo chamadas para casa, conversas se desenrolando em 3 idiomas, o som distante de alguém tocando violão enquanto outro acompanhava com flauta apache. Era o som da esperança se transformando em realidade, uma nota por vez, uma família por vez, um dia por vez, mas nem todos os sons da noite eram pacíficos. Nas montanhas distantes, cavaleiros não identificados observavam as luzes de esperança, com interesse que não era totalmente amigável. O sucesso da comunidade havia atraído não apenas admiradores, mas também aqueles que viam na cooperação intercultural uma ameaça a outras visões de como o futuro deveria ser construído. A verdadeira prova de esperança ainda estava por vir. Há tempestades no horizonte. O inverno chegou cedo naquele ano de 1848, trazendo consigo ventos gelados que sussurravam presságios entre os pinheiros das montanhas. Carmen despertou na madrugada do 1º de dezembro com a sensação inquietante de que algo fundamental estava prestes a mudar. A comunidade de Esperança havia crescido para quase 400 almas, um mosaico vivo de culturas que funcionava com harmonia que surpreendia até mesmo seus fundadores. Mas com o crescimento vieram também as atenções, nem todas benévolas. Naishi já não estava na cama quando ela despertou. Encontrou-o na cozinha, conversando em voz baixa com Taza e 2 outros homens, que ela não reconheceu imediatamente na luz fraca da lamparina. "Buenos dias", disse ela, notando como a conversa parou abruptamente quando apareceu. "Carmen", disse Naishi, a voz carregada de tensão,
que ele tentava disfarçar. Estes são João Silva e Michel Dubois, comerciantes que vieram de São Francisco. Carmen cumprimentou os homens, observando que ambos pareciam ter viajado longas distâncias e rapidamente. Suas roupas empoeiradas e olhos cansados falavam de urgência. "Que notícias trazem de São Francisco?" perguntou ela, servindo café quente para todos. João Silva, um português de meia-idade com olhos alertas, trocou olhares com seu companheiro antes de responder. "Notícias que talvez prefiram ouvir sentados, senhora." Carmen sentou-se, o estômago se contraindo com apreensão. "O ouro", disse Michel Dubois, sua voz carregada de sotaque francês. "Encontraram ouro na Califórnia. Muito ouro." Por um momento, ninguém disse nada. Então Taza perguntou: "E isso nos afeta como?" "De todas as formas imagináveis", respondeu João sombriamente. "Milhares de homens estão indo para o oeste, famílias inteiras abandonando tudo para tentar a sorte. E alguns desses homens não são do tipo que respeita acordos com índios ou mexicanos." Carmen sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com o vento frio que soprava pela janela. "Quantos homens?" "Dezenas de milhares", disse Michel, "e mais chegando a cada dia. São Francisco mudou completamente em 3 meses, e eles precisam de suprimentos, armas, cavalos, tudo que dinheiro pode comprar." Naiche se inclinou para a frente, compreendendo as implicações. "Nossa mina." "Exatamente", confirmou João. "Prata vale quase tanto quanto ouro agora, e vocês têm uma das minas mais produtivas da região. Além disso," ele hesitou. "Falem", disse Carmen, preferindo enfrentar a verdade a viver na incerteza. "Há rumores", continuou Michel, "de que alguns dos novos ricos da Califórnia estão investindo em empreendimentos territoriais, comprar terras, estabelecer controle sobre recursos naturais, eliminar obstáculos para o desenvolvimento." "Obstáculos como comunidades interculturais?" perguntou Carmen, a voz perigosamente calma. "Obstáculos como qualquer coisa que não se alinhe com sua visão de como o Oeste deve ser civilizado", respondeu João. Taza bateu o punho na mesa. "Deixem que venham. Nossas montanhas já viram outros invasores." "Não é assim tão simples", disse Naiche pensativo. "Se milhares de homens estão indo para o Oeste, alguns inevitavelmente passarão por aqui. E se há dinheiro suficiente para comprar exércitos privados?" Carmen se levantou e caminhou até a janela, observando as luzes que começavam a se acender nas casas de esperança. Cada luz representava uma família que havia encontrado esperança aqui, um futuro que parecia possível pela primeira vez. "Há algo mais", disse Michel hesitante. "Encontramos um homem em São Francisco, Dom Alfonso Herrera." Carmen se virou bruscamente. "O que ele está fazendo lá?" "Fazendo negócios com alguns dos novos ricos, vendendo informações sobre recursos naturais no Arizona e Novo México. Ele mencionou especificamente uma mina problemática, administrada por selvagens e mulheres impertinentes." O silêncio que se seguiu foi carregado de ameaça. "Então não é coincidência", murmurou Carmen. "Ele ainda quer vingança." Naiche se aproximou dela, colocando as mãos em seus ombros. "O que você quer fazer?" Carmen olhou nos olhos do homem que havia se tornado não apenas seu marido, mas seu parceiro em todos os aspectos de suas vidas. Via neles a mesma determinação que a havia sustentado através de todos os desafios anteriores. "Quero lutar", disse ela simplesmente, "não apenas por nós, mas por todas as famílias que encontraram lar aqui, por todas as crianças que estão crescendo, acreditando que pessoas diferentes podem viver em paz." "Mesmo sabendo que pode ser uma luta impossível?" perguntou Taza. Carmen sorriu, e havia no sorriso algo que lembrava a mulher que havia enfrentado Dom Rodrigo na missão de San Miguel. "As melhores lutas são sempre impossíveis, até que alguém as vence." Nas horas que se seguiram, a casa se encheu de pessoas. A Iana chegou com representantes de 3 tribos Apache diferentes. Dom Gabriel Morales trouxe mensagens de apoio de autoridades mexicanas e americanas, que haviam se impressionado com o experimento de esperança. Maria coordenou os esforços das mulheres da comunidade para preparar suprimentos e refúgios. E, surpreendentemente, Diego Ruiz apareceu com Helena, agora com 9 anos e os olhos brilhando com a inteligência precoce de quem havia crescido ouvindo conversas adultas sobre justiça e coragem. "Senhorita Carmen", disse a menina, usando ainda o tratamento formal que insistia em manter. "Papai disse que pessoas más querem destruir nossa cidade."
Carmen se ajoelhou para ficar na altura da criança. Algumas pessoas sim, mas muitas outras pessoas boas querem protegê-la. Posso ajudar? Perguntou Helena com seriedade, que tocou o coração de todos os presentes. Você já ajuda, respondeu Carmen, sendo corajosa e bondosa. Mas agora preciso que seja algo mais. Preciso que seja paciente. Algumas batalhas os adultos precisam lutar sozinhos. Helena assentiu solene, mas seus olhos revelavam uma determinação que prometia que ela não ficaria passiva, se pudesse ajudar de alguma forma. Quando o sol nasceu, Esperança tinha um plano. Não era um plano perfeito, e certamente não era um plano fácil. Mas era um plano que honrava os valores que haviam construído a comunidade: coragem, cooperação e a crença inabalável de que pessoas de boa vontade podiam superar qualquer obstáculo. A verdadeira prova de esperança estava chegando, e desta vez não lutariam apenas por justiça pessoal, mas pela sobrevivência de um sonho que havia se tornado lar para centenas de pessoas. Nas montanhas ao redor, observadores não identificados tomavam nota de cada movimento, cada reunião, cada preparativo. A tempestade estava se formando, e em breve seria impossível evitá-la. Mas Carmen e Naiche haviam aprendido algo importante durante sua jornada. Às vezes, a única forma de atravessar uma tempestade é enfrentá-la de cabeça erguida, juntos, com a fé de que do outro lado está esperando um amanhecer mais belo que qualquer outro. O cerco da ganância. Março de 1849 chegou com ventos que carregavam mais que pólen e promessas de primavera. Traziam também o cheiro de pólvora e o som distante de cavalos, muitos cavalos. Carmen estava no escritório da administração de Esperança, revisando os relatórios mensais da mina e das escolas, quando Naiche irrompeu pela porta com a expressão que ela aprendera a reconhecer como sinal de perigo iminente. "Quantos?" perguntou ela antes mesmo que ele falasse. "Mais de 100", respondeu ele, movendo-se em direção ao armário onde guardavam as armas. "Cavalaria americana, mercenários texanos e alguns homens que parecem diferentes. Diferentes como? Bem vestidos, bem armados, mas com olhos de homens que medem valor apenas em ouro." Carmen assentiu, compreendendo. Os investidores de São Francisco haviam finalmente chegado. Durante os meses de inverno, haviam recebido ofertas cada vez mais insistentes para vender a mina e as terras circundantes. Ofertas acompanhadas de cartas que descreviam, em detalhes inquietantes, os infortúnios que poderiam acontecer a comunidades remotas que não compreendessem as novas realidades econômicas do território. Haviam ignorado as ofertas e as ameaças, fortalecendo, em vez disso, as defesas de Esperança e construindo alianças com tribos e comunidades vizinhas. Mas, aparentemente, subtileza havia sido abandonada em favor de intimidação direta. "Onde estão agora?" perguntou Carmen, verificando a carga de sua pistola com movimentos que haviam se tornado automáticos. "Acamparam no Vale Norte, posição que corta nossa rota principal de suprimentos, mas que também os deixa expostos se tentarem subir." Carmen caminhou até a janela e olhou para a comunidade que haviam construído. 500 pessoas agora chamavam Esperança de lar. Crianças brincavam nos pátios das escolas. Mulheres trabalhavam nos jardins comunitários. Homens de 3 culturas diferentes colaboravam nas oficinas e campos. Era uma visão que valia qualquer preço para proteger. "Mandem o sinal", disse ela. "É hora de descobrir se nossos aliados são tão leais quanto prometeram." Durante a hora seguinte, Esperança se transformou com eficiência que teria impressionado generais experientes. As famílias com crianças pequenas foram evacuadas para as cavernas nas montanhas altas. As mesmas cavernas onde Carmen e Naiche haviam se apaixonado, agora servindo como refúgio para a comunidade inteira. Os homens e mulheres que escolheram ficar se posicionaram em pontos estratégicos ao redor da cidade, usando o conhecimento íntimo do terreno que haviam adquirido durante meses de vida no local. E então, esperaram. O primeiro encontro aconteceu ao meio-dia, quando uma delegação de 5 homens se aproximou da praça central de Esperança sob bandeira branca. Carmen e Naiche os receberam acompanhados por Dom Gabriel Morales e 2 representantes das tribos aliadas. O líder da delegação era um homem de 40 anos vestido com um terno caro, que contrastava grotescamente com as armas que carregava. Seus olhos pequenos calcularam o valor de cada edifício,
cada pessoa, cada possibilidade com a frieza de quem via o mundo apenas como inventário a ser liquidado. Senhora Herrera, disse ele, tirando o chapéu em gesto que mocava cortesia. Sou James Morrison, representante da California Mining Consortium. Venho com uma proposta final. Escutamos, disse Carmen, sua voz neutra. Morrison desdobrou um mapa detalhado da região, apontando para áreas marcadas em vermelho. Nossa empresa está preparada para oferecer $50 mil pela mina de prata, mais 10 mil pelas construções da cidade. É uma oferta extraordinariamente generosa. E se recusarmos? Perguntou Naishi. Morrison sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Bem, os territórios ocidentais podem ser lugares perigosos. Ataques de índios hostis, bandidos, acidentes infelizes. Seria uma tragédia se algo acontecesse a esta comunidade isolada. Dom Gabriel se inclinou para a frente. Está ameaçando cidadãos americanos em território americano? Claro que não, respondeu Morrison com falsa indignação. Apenas observando realidades. Por exemplo, descobrimos recentemente que há irregularidades nos documentos de propriedade desta terra. Questões que poderiam resultar em processos legais longos e caros. Carmen retirou de sua bolsa um envelope lacrado. Como estas irregularidades? Morrison abriu o envelope e sua expressão mudou gradualmente de confiança para confusão, depois para algo próximo do pânico. Como conseguiu isto? Murmurou ele. Amigos em lugares importantes, respondeu Carmen simplesmente, incluindo advogados em Washington que verificaram meticulosamente a legalidade de todas as nossas propriedades e que também investigaram as irregularidades que sua empresa tem criado em outros lugares. O documento que Carmen havia entregue era uma investigação detalhada das práticas da California Mining Consortium, incluindo evidências de suborno, intimidação e fraude documental em 3 territórios diferentes. Vocês têm uma escolha, continuou ela. Podem partir agora e encontrar empreendimentos legítimos para seus investimentos. Ou podem continuar com intimidação e descobrir que Esperança tem aliados mais poderosos que imaginavam. Morrison olhou ao redor, como se vendo a comunidade pela primeira vez com olhos diferentes. A organização eficiente, a cooperação entre culturas diferentes, a determinação calma de pessoas que haviam encontrado algo pelo qual valia a pena lutar. Vocês não sabem com quem estão lidando, disse ele finalmente. Sabemos exatamente, respondeu Naishi. Homens que acreditam que o poder vem apenas da força e do ouro. Mas há outros tipos de poder no mundo. Enquanto falava, o som de cavalos se aproximando ecoou pelo vale, mas não vinham da direção do acampamento de Morrison. Vinham do norte, do leste e do oeste, simultaneamente. A Iana apareceu na varanda do edifício administrativo, sorrindo pela primeira vez em dias. Carmen, chamou ela. Acho que nossos convidados vão querer ver isto. Do norte chegavam 200 guerreiros Apache de 5 tribos diferentes, liderados pelo próprio Cochise. Do leste, uma coluna de soldados mexicanos, comandados por um coronel que respeitava a contribuição de Esperança para a paz regional. Do oeste, milícia americana composta por fazendeiros e comerciantes que haviam se beneficiado dos negócios honestos com a comunidade. Morrison olhou para as forças convergindo ao redor de seu pequeno exército de mercenários e pareceu compreender pela primeira vez que havia subestimado gravemente a situação. Ainda temos superioridade numérica, disse ele, mas sua voz havia perdido a confiança anterior. Tem, concordou Carmen. Mas vocês são mercenários lutando por dinheiro. Estas pessoas estão defendendo suas casas, suas famílias, seus sonhos. Qual tipo de soldado vocês acham que luta com mais determinação? A resposta se tornou clara nas horas seguintes. Sem disparar um único tiro, a California Mining Consortium descobriu que seu exército de mercenários não estava interessado em enfrentar uma aliança de 3 povos diferentes, unidos por causa comum. Quando o sol se pôs naquele dia, Morrison e seus homens estavam partindo em direção ao leste, carregando uma lição cara sobre a diferença entre poder comprado e poder conquistado através de respeito mútuo. Carmen e Naishi observaram a retirada dos inimigos da mesma varanda, onde haviam planejado o futuro de Esperança meses antes. Acaba por aqui? Perguntou ele. Por agora, respondeu ela. Mas outros virão. O ouro da Califórnia criou um novo tipo de fome, e homens famintos sempre procuram alvos fáceis.
Então, estaremos prontos, disse Naishi com simplicidade que era, ela sabia, uma promessa absoluta. Carmen olhou para a comunidade que haviam protegido, vendo as famílias retornando das montanhas, crianças correndo para encontrar os pais, a vida normal resumindo com a resistência natural de pessoas que haviam aprendido que a felicidade vale qualquer esforço para protegê-la. Sim, concordou ela, estaremos prontos. Mas no fundo do coração ambos sabiam que a verdadeira vitória não era ter repelido inimigos, era ter provado que diferentes povos podiam, de fato, construir algo juntos que era mais forte que qualquer um deles sozinho. E essa prova ecoaria através dos anos, inspirando outros a tentarem experimentos similares em seus próprios cantos do mundo vasto e em transformação. O renascimento do amor. 10 anos haviam se passado desde o primeiro encontro no Rio Bravo, e o outono de 1857 pintava as montanhas do Arizona com as mesmas cores douradas que haviam testemunhado o nascimento do amor entre Carmen e Naishi. Mas agora, Esperança se estendia pelo vale como organismo vivo que havia crescido além dos sonhos mais ambiciosos de seus fundadores. 2.000 pessoas chamavam a cidade de lar, e suas fronteiras haviam se expandido para incluir 3 vales conectados por estradas bem mantidas. O que começara como experimento ousado havia se tornado modelo estudado por educadores, políticos e visionários de todo o continente. Carmen caminhava pelas ruas principais no início da manhã, observando a vida diária de uma comunidade que havia aprendido não apenas a tolerar diferenças, mas a celebrá-las. Crianças Apache brincavam com filhos de imigrantes irlandeses recém-chegados, usando uma mistura de 3 idiomas que criara seu próprio dialeto único. Mulheres mexicanas ensinavam técnicas de tecelagem para esposas de comerciantes alemães, enquanto maridos compartilhavam conhecimentos sobre metalurgia e agricultura. Pensativa hoje? Perguntou uma voz familiar atrás dela. Carmen se virou para encontrar Ayana se aproximando, carregando uma criança de 2 anos nos braços. O casamento de Ayana com Thomas O'Brien, um dos irlandeses que chegara 3 anos antes, havia sido outra prova de que o amor encontrava caminhos impossíveis quando pessoas corajosas se recusavam a aceitar limitações impostas por outros. Sempre pensativa, respondeu Carmen, fazendo carinho na bochecinha rechonchuda do pequeno Sean, que havia herdado os olhos escuros da mãe e os cachos vermelhos do pai. Mas hoje pensando em coisas boas. Como o quê? Carmen gesticulou em direção à escola principal, onde se podia ouvir o som de vozes jovens recitando lições em harmonia musical. Como o fato de que as crianças que nascem aqui nunca conhecerão um mundo onde seja estranho ter amigos de cores e culturas diferentes. Ayana sorriu, compreendendo. Elas haviam conversado muitas vezes sobre como a próxima geração estava crescendo com vantagens que suas próprias vidas lhes haviam negado, a vantagem de considerar diversidade como normal, cooperação como óbvia e amor intercultural como simplesmente amor. E como vai o projeto do Hospital Novo? Perguntou Ayana, ajeitando Sean quando ele começou a se remexer. Melhor que esperávamos. O Dr. Brennan diz que em 6 meses teremos o primeiro hospital do Território Oeste, que combina oficialmente medicina europeia, conhecimento indígena e técnicas mexicanas. E as enfermeiras que Nayeli treinou já estão sendo requisitadas por outras cidades. Era uma fonte de orgulho especial para Carmen. Nayeli, agora com 85 anos, mas ainda espirituosa como mulher da metade da idade, havia se tornado a primeira mestra de medicina integrativa, oficialmente reconhecida pelos governos americano e mexicano. Suas alunas levavam não apenas conhecimento médico, mas também a filosofia de que cura verdadeira vinha de compreender a pessoa inteira, não apenas sintomas isolados. E Naishi? Perguntou Ayana. Conseguiu convencê-lo a considerar a proposta de Washington? Carmen suspirou. Durante os últimos 6 meses, haviam recebido convites cada vez mais insistentes para que Naishi aceitasse uma posição como consultor para o Bureau of Indian Affairs. O governo americano havia finalmente compreendido que políticas bem-sucedidas para povos indígenas requeriam perspectivas indígenas, e o sucesso de Esperança havia tornado Naishi uma voz respeitada em círculos que anteriormente nunca considerariam ouvir líderes Apache. Ele está considerando, disse ela, mas tem medo de que aceitar
significaria passar tempo demais longe de casa. E depois de tudo que passamos para construir isto aqui, ele tem medo de perder vocês, disse a Iana com a percepção de alguém que conhecia bem os medos que guerreiros carregavam quando finalmente encontravam algo precioso demais para arriscar. Sim, e eu tenho medo do mesmo. Mas também sei que se ele pode influenciar políticas que afetarão milhares de famílias indígenas. Carmen não precisou terminar. A Iana compreendia o dilema. Como equilibrar responsabilidades pessoais com oportunidades de criar mudanças maiores? Foram interrompidas pelo som de cascos se aproximando rapidamente. Taza apareceu na curva da estrada, montando com urgência, que fez ambas as mulheres ficarem alertas. Carmen, chamou ele antes mesmo de desmontar. Você precisa vir. Naiche quer falar com você na mina. Algo errado? Perguntou ela, já caminhando em direção a seu cavalo. Não errado, disse Taza, sorrindo de uma forma que sugeria novidades importantes. Diferente. O caminho até a mina levava 15 minutos de cavalgada, através de paisagens que Carmen nunca se cansava de admirar. As montanhas se erguiam ao redor como guardiãs antigas, suas cores mudando com a luz até criarem uma sinfonia visual que a tocava tão profundamente quanto música. Encontrou Naiche esperando na entrada da mina principal, acompanhado por 2 homens que ela não reconheceu imediatamente. Quando se aproximou, viu que um era claramente geólogo, pelo equipamento que carregava, e o outro vestia roupas que sugeriam autoridade oficial. Carmen, disse Naiche, caminhando ao seu encontro com expressão que misturava excitação e apreensão. Há algo que você precisa ver. Eles a levaram para dentro da mina, seguindo túneis que haviam sido expandidos e reforçados durante os anos de operação eficiente. Mais fundo do que ela jamais descera, pararam em uma caverna natural que havia sido recentemente descoberta durante escavações de rotina. O que Carmen viu lá fez sua respiração parar. Formações cristalinas cobriam as paredes como jardim de gelo eterno, capturando e refletindo a luz das tochas em prismas que transformavam a caverna em catedral de beleza indescritível. Mas não eram apenas os cristais que a impressionaram, era o que eles representavam. Quantas? Perguntou ela, voz embargada pela magnitude do que via. Milhões de dólares em cristais, respondeu o geólogo. Possivelmente dezenas de milhões, e formações como estas são únicas. Museus e colecionadores no mundo inteiro pagariam fortunas apenas por pequenas amostras. Carmen olhou para Naiche, vendo nos olhos dele as mesmas perguntas que turbilhonavam em sua própria mente. Durante 10 anos, haviam lutado para construir esperança com recursos limitados, sempre equilibrando sonhos com realidades financeiras. Esta descoberta mudava tudo. O que você quer fazer? Perguntou ela. Foi a pergunta certa, ela sabia. Não o que deviam fazer, ou o que seria mais lucrativo, ou o que outros esperariam. O que ele, Naiche, homem que havia crescido acreditando que a terra era sagrada demais para ser vendida em pedaços, queria fazer com esta descoberta. Naiche caminhou até uma das paredes cristalinas, tocando gentilmente a superfície que brilhava como estrelas capturadas. Quero que seja protegida, disse ele finalmente. Não explorada, não vendida, protegida. O oficial que os acompanhava pigarreou. Senhor Herrera, com todo respeito, você está falando de abrir mão de riqueza que poderia financiar projetos educacionais e sociais por gerações. Não, disse Carmen, compreendendo imediatamente a visão de seu marido. Ele está falando de criar algo mais valioso que dinheiro. Naiche sorriu, e naquele sorriso estava toda a jornada que haviam percorrido juntos, do rio onde se conheceram até esta caverna, onde sonhavam juntos com o futuro. Um santuário, disse ele. Um lugar onde pessoas de todas as culturas possam vir para lembrar que há beleza no mundo que não pode ser comprada ou vendida. Um lugar que pertence a todos e a ninguém ao mesmo tempo. Era uma ideia revolucionária para a época. Criar um espaço protegido não por valor comercial, mas por valor espiritual e educacional. Um lugar que exemplificaria os valores que haviam construído Esperança, que algumas coisas eram mais importantes que lucro, que beleza compartilhada era mais valiosa que riqueza privada. E Esperança? Perguntou o oficial. Os projetos que precisam de financiamento? Carmen olhou ao redor da caverna cristalina,
Depois para o homem que havia escolhido compartilhar sua vida, vendo nele a mesma sabedoria que a havia atraído desde o primeiro dia. Esperança sempre encontrou formas de crescer sem perder sua alma, disse ela. Continuaremos encontrando. Enquanto saíam da mina, Carmen sentiu uma paz que vinha de saber que haviam feito a escolha certa. Não a escolha mais fácil, talvez não a mais lucrativa, mas a escolha que honrava os valores que os haviam guiado até ali. Naquela noite, enquanto observavam as estrelas da varanda de sua casa, Naiche tomou sua mão com a mesma ternura do primeiro dia. Sem arrependimentos, né? Perguntou ele. Nenhum, respondeu ela. Apenas gratidão. E era verdade. Gratidão por terem encontrado um ao outro, por terem construído algo belo juntos, por terem aprendido que o amor verdadeiro não era apenas sobre duas pessoas, mas sobre o que duas pessoas podiam criar para o mundo quando escolhiam sonhar juntas. O legado das águas 15 anos haviam se passado desde aquele dia fatídico no Rio Bravo, e a primavera de 1862 despertava com promessas que ecoavam muito além das fronteiras de Esperança. Carmen caminhava pelos jardins comunitários, que agora se estendiam por terrenos que antes eram deserto árido, observando flores que haviam aprendido a crescer lado a lado, como as pessoas que as plantaram. A cidade havia se transformado em algo que transcendia os sonhos mais ambiciosos de seus fundadores. 3.000 almas chamavam Esperança de lar, e sua influência se estendia por uma rede de comunidades similares que haviam brotado em territórios desde o Texas até a Califórnia. O modelo de cooperação intercultural havia se espalhado como sementes no vento, levando esperança a lugares onde antes apenas desconfiança florescia. Mamá, chamou uma voz jovem atrás dela. Carmen se virou para ver Esperança Maria Herrera, sua filha de 12 anos, correndo pelos jardins com a energia incansável da juventude. Nomeada em homenagem à cidade onde nascera, a menina havia herdado os olhos escuros e penetrantes da mãe, mas carregava no sorriso a serenidade ancestral do pai. — O que foi, menina? Perguntou Carmen, ajoelhando-se para ficar na altura da filha. — Papai está na escola falando com homens importantes de Washington, disse Esperança Maria, os olhos brilhando com curiosidade. Helena disse que eles querem que ele vá para a capital para ensinar outros lugares a serem como o nosso. Carmen sorriu, pensando em Helena Ruiz, agora uma jovem de 23 anos, que se tornara a primeira professora intercultural certificada do território. A menina, que outrora brincara com bonecas de palha, agora educava crianças de 5 culturas diferentes, com sabedoria que surpreendia educadores veteranos. — E o que você acha disso? Perguntou Carmen, sempre curiosa sobre as percepções da filha. Esperança Maria franziu a testa com seriedade que fazia Carmen lembrar de si mesma na mesma idade. — Acho que papá deveria ir, mas também acho que deveria voltar sempre, porque este é nosso lar. Era uma sabedoria simples que cortava direto ao coração da questão. Durante meses, Naiche havia lutado com a decisão de aceitar a posição em Washington. O Bureau of Indian Affairs finalmente reconhecera que políticas duradouras requeriam perspectivas indígenas, e o sucesso de Esperança havia tornado Naiche a voz mais respeitada em questões de cooperação intercultural. — Vamos encontrar seu pai, disse Carmen, tomando a mão pequena e suave da filha. Caminharam juntas pelas ruas de Esperança, passando por cenas que ainda enchiam o coração de Carmen com gratidão diária. Na praça central, anciãos Apache jogavam dominó com fazendeiros irlandeses, suas conversas fluindo em 4 idiomas diferentes, como o rio que encontra múltiplos afluentes. Mulheres mexicanas ensinavam técnicas de bordado para esposas de comerciantes alemães, enquanto seus maridos colaboravam na construção de casas que combinavam arquitetura europeia com engenharia indígena. A escola principal fervilhava de atividade quando chegaram. No pátio, crianças de dezenas de origens diferentes brincavam juntas com naturalidade que quebrava o coração e o reconstruía simultaneamente. Era exatamente isso, a próxima geração crescendo sem conhecer limitações que seus pais haviam precisado quebrar com sangue, suor e lágrimas. Encontraram Naiche na biblioteca, conversando com 3 homens de Washington, cujas expressões revelavam que estavam genuinamente impressionados com o que haviam visto. O mais velho, um homem de cabelos grisalhos que se apresentara como o senador Williams, gesticulava com entusiasmo enquanto falava. — Senhor Herrera,
Em 30 anos de política, nunca vi nada comparável ao que vocês construíram aqui. Este não é apenas um modelo para relações interculturais. É um modelo para o futuro da América. Naishi avistou Carmen e Esperanza Maria na porta e sorriu com o calor que ainda fazia o coração dela acelerar depois de 15 anos de casamento. Senadores, permitam-me apresentar minha esposa e filha. As apresentações foram feitas com cortesia, mas Carmen podia sentir a tensão subjacente. Estes homens haviam vindo com ofertas que mudariam tudo, e todos na sala sabiam disso. Senhora Herrera, disse o senador Williams, seu marido nos contou sobre seu papel na fundação desta comunidade. É extraordinário como vocês conseguiram o que políticos e generais falharam em alcançar durante décadas. Não é extraordinário, respondeu Carmen simplesmente. É apenas o que acontece quando pessoas escolhem ver humanidade umas nas outras, em vez de diferenças. O segundo senador, mais jovem e claramente cético, se inclinou para a frente. Mas como isso se traduziria em escala nacional? O que funciona em uma comunidade de 3.000 pessoas pode funcionar em um país de 30 milhões. Foi Esperanza Maria quem respondeu, sua voz clara e confiante, surpreendendo os adultos. Um grão de areia não faz uma praia, senhor, mas muitos grãos juntos fazem algo bonito onde as pessoas podem brincar. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo riso suave do senador Williams. Sabedoria dos pequenos, murmurou ele. Talvez seja exatamente essa perspectiva que Washington precisa. Naishi olhou para Carmen, e naquele olhar ela viu a pergunta que havia carregado durante meses. Era uma decisão que os afetaria não apenas como casal, mas como família e como guardiões do sonho que haviam construído. Posso ter um momento para falar com minha família? Perguntou Naishi. Os senadores se retiraram diplomaticamente, deixando a família sozinha na biblioteca, cercada por livros em meia dúzia de idiomas, testemunhas silenciosas da educação intercultural que havia se tornado marca registrada de Esperanza. O que seu coração está dizendo? Perguntou Carmen, usando as palavras que se tornaram sua forma particular de ajudá-lo a navegar decisões difíceis. Naishi olhou pela janela para a comunidade que haviam construído grão por grão, sonho por sonho. Meu coração diz que o que aprendemos aqui pode ajudar outras pessoas, mas também diz que não posso abandonar este lugar. Então não abandone, disse Esperanza Maria com simplicidade que fez ambos os pais sorrirem. Vá ensinar e depois volte. Como quando mamá vai para outras cidades falar sobre o hospital, mas sempre volta para casa. Carmen sentiu lágrimas de orgulho queimar em seus olhos. Em 12 anos, sua filha havia absorvido não apenas conhecimento formal, mas a sabedoria prática de que serviço e amor familiar podiam coexistir com planejamento cuidadoso. 6 meses por ano, disse Naishi lentamente, como se testasse as palavras. Washington de setembro a fevereiro, Esperanza de março a agosto. E no verão, acrescentou Carmen, poderíamos receber delegações aqui. Deixar que Washington venha até Esperanza, em vez de apenas Esperanza ir até Washington. Era um compromisso que honrava tanto as necessidades nacionais quanto suas raízes locais. E conforme discutiam os detalhes durante a hora seguinte, ficou claro que não era apenas viável, mas possivelmente mais eficaz que mudança permanente. Quando os senadores retornaram, encontraram uma família unida em resolução que combinava ambição nacional com amor local. Aceito, disse Naishi, sob certas condições. As negociações que se seguiram estabeleceram precedentes que influenciariam políticas americanas por décadas. Naishi se tornaria o primeiro consultor indígena para políticas interculturais, dividindo tempo entre Washington e Esperanza. Mais importante, Esperanza seria designada como Centro Oficial de Estudos Interculturais, recebendo financiamento federal para expandir seus programas educacionais e treinar administradores de outras regiões. Era uma vitória que validava tudo pelo que haviam lutado, reconhecendo oficialmente que cooperação intercultural não era apenas idealismo romântico, mas política prática e eficaz. Naquela noite, depois que os senadores partiram carregando acordos que mudariam milhares de vidas, Carmen e Naishi caminharam até o Rio Bravo, o mesmo rio onde se conheceram 15 anos antes. A lua cheia se refletia nas águas que corriam eternas,
e Carmen se lembrou da jovem desesperada que havia se jogado nessas águas fugindo de um destino imposto. Agora, era a mulher que havia ajudado a moldar destinos de comunidades inteiras. Algum arrependimento? Perguntou Naiche, ecoando a pergunta que haviam se feito muitas vezes durante sua jornada. Carmen olhou para as luzes de esperança brilhando no vale, cada uma representando uma família que havia encontrado esperança, onde antes havia apenas deserto. Pensou em Esperança Maria dormindo em segurança, cercada por livros em 6 idiomas e sonhos que não conheciam limitações raciais ou culturais. Pensou nas centenas de cartas que recebiam de outras comunidades que haviam seguido seu exemplo, espalhando sementes de cooperação por todo o continente. Apenas gratidão, respondeu ela, as mesmas palavras que havia usado na caverna cristalina, mas agora carregadas com 15 anos de memórias compartilhadas. Gratidão por quê? Perguntou ele, embora soubesse a resposta. Carmen se virou para o homem que havia se tornado não apenas seu marido, mas seu parceiro na criação de um mundo melhor. Por ter sido corajoso o suficiente para salvar uma estranha das águas. Por ter me ensinado que amor verdadeiro não é apenas sobre 2 pessoas, mas sobre o que 2 pessoas podem construir juntas. Por ter provado que sonhos impossíveis se tornam possíveis quando pessoas certas os sonham juntos. Naiche tomou suas mãos, sentindo nas palmas calejadas pelo trabalho toda a jornada que haviam percorrido, da caverna nas montanhas aos salões de Washington, dos primeiros beijos roubados aos acordos que influenciariam gerações. É por ter me ensinado, disse ele, que um guerreiro verdadeiro não luta apenas contra inimigos, mas por esperança. Enquanto voltavam para casa sob estrelas que haviam testemunhado todo o seu amor, Carmen refletiu sobre a verdade mais profunda que haviam descoberto, que quando 2 pessoas escolhem amar não apenas uma à outra, mas ao mundo ao redor, esse amor se multiplica infinitamente, tocando vidas que nunca imaginariam alcançar. Esperança Maria os esperava na varanda, supostamente lendo, mas claramente aguardando o retorno dos pais. Quando os viu se aproximando de mãos dadas, sorriu com satisfação de quem sabia que algumas coisas no mundo eram constantes e confiáveis. Contaram histórias para o rio? Perguntou ela, usando a frase que havia desenvolvido para descrever as caminhadas noturnas dos pais. Contamos, respondeu Carmen, beijando a testa da filha. E o rio nos contou algumas de volta. 15 anos depois daquele primeiro encontro nas águas turbulentas, Carmen compreendia que o Rio Bravo não havia sido apenas cenário de seu resgate. Havia sido profecia, águas que pareciam separar, mas que na verdade uniam, correntes que pareciam perigosas, mas que levavam a destinos mais belos que qualquer navegador solitário poderia alcançar. O amor havia triunfado não apenas sobre preconceito e tradição, mas havia se transformado em força, que mudava o mundo uma vida por vez, uma família por vez, uma comunidade por vez. E nas águas eternas do Rio Bravo, ecos de promessas sussurravam para as gerações futuras, que quando corações corajosos escolhem amar, além das fronteiras impostas pelos homens, eles criam novas fronteiras onde todos podem encontrar lar. Fim da narrativa.